Imagine estar numa encruzilhada da fé, onde um aviso severo ecoa através dos tempos. Os mornos serão cuspidos da sua boca. Esta mensagem arrepiante de Apocalipse 3 parece mais urgente agora do que nunca no nosso mundo de compromisso espiritual. Mas por que isso deveria ser importante para você? Porque esta não é apenas uma mensagem de advertência, mas um apelo ao discipulado apaixonado, um lembrete de que Jesus deseja que os nossos corações sejam totalmente devotados a Ele. Você sente o puxão da complacência em sua vida? Se sim, você não está sozinho. Junte-se a nós enquanto exploramos como reacender o fogo da fé e evitar ser morno em um mundo que precisa desesperadamente do calor de Jesus. Lembre-se, Jesus irá abençoá-lo e estará com você em todas as provações. Deixe um comentário abaixo para compartilhar de onde você é ou como Jesus fez milagres em sua vida. E não esqueça de se inscrever para mais inspirações e reflexões que fortalecerão sua jornada com Ele. Quando Jesus adverte a igreja em Laodiceia em Apocalipse 3, 14-16 sobre ser morna, ele não está apenas fazendo uma observação casual. Em vez disso, ele aborda um profundo mal-estar espiritual que assolou a comunidade e que, se formos sinceros, continua a ecoar hoje nos corações de muitos crentes e comunidades. Vamos nos aprofundar nesta mensagem significativa, explorando a riqueza histórica, mas a miséria espiritual de Laodiceia, e considerar se as igrejas de hoje refletem essa mesma condição. Laodiceia era uma cidade conhecida pela sua riqueza e prosperidade, conhecida pelas suas instituições financeiras, indústria têxtil e um colírio popular. No mundo antigo, era um farol de opulência e segurança, um lugar que conheceu o sucesso econômico como poucos do seu tempo. No entanto, por baixo desta riqueza havia uma seca espiritual, um vazio de fervor e fé genuínos. A sua autossuficiência e confiança na riqueza material infiltraram-se nas suas vidas espirituais, causando uma apatia em relação ao seu relacionamento com Deus, que não era nem quente nem frio, mas morno. Esta tibieza, que significa um estado de tibieza espiritual, constitui um duro lembrete do que pode acontecer quando a riqueza e os confortos terrenos ofuscam a intensa necessidade de riqueza espiritual. Apesar de serem abençoados com recursos, a nítida ausência de paixão e seriedade em relação à sua fé tornou-os ineficazes, ou, como disse Jesus, tornaram-se desagradáveis, prontos para serem cuspidos. Agora, consideremos as igrejas de hoje, muitas das quais estão situadas em sociedades prósperas e têm acesso a vastos recursos. A questão a ponderar é se a nossa abundância nos levou a uma complacência espiritual semelhante. Será que nós, como Laodiceia, ficamos tão envolvidos nos confortos do mundo que nosso zelo por Deus diminuiu? Estamos mais preocupados com a estatura dos nossos edifícios ou com o tamanho das nossas congregações do que com a profundidade da verdade do Evangelho que as preenche? A mensagem para Laodiceia não é apenas uma nota de rodapé histórica, mas um chamado vivo e pulsante para examinarmos a autenticidade da nossa fé que hoje se agita dentro de nós. É um grito urgente para despertar da letargia que entorpece o espírito e reavaliar onde está a nossa verdadeira paixão. Será que nos tornamos igrejas cheias de pessoas que reconhecem a Deus, mas vivem como se Ele não fosse pertinente às decisões e estilos de vida do dia a dia? Compreender o contexto histórico de Laodiceia melhora a nossa compreensão do motivo pelo qual esta repreensão específica foi emitida. Em certo sentido, herdou uma ironia geográfica. A cidade não tinha abastecimento próprio de água e dependia de aquedutos para trazer a água, que chegava morna, nem refrescante como a água fria, nem útil como as fontes termais. Quão apropriada, então, era a metáfora da tibieza aplicada a uma comunidade cuja condição espiritual refletia o seu abastecimento de água. Para correlacionar isso com o presente, é necessário fazer uma pausa e refletir. Albergamos uma confiança indevida na riqueza, nas credenciais educacionais ou em posições de influência, em detrimento da paixão espiritual. Existem programas, iniciativas ou tradições dentro das nossas comunidades espirituais
que se tornaram rotineiras e desprovidas da ação do Espírito, ou, mais pertinentemente, o fervor espiritual se transformou em mero ritualismo. A mensagem de Laodiceia vai além de uma simples crítica e transforma-se num apelo à ação, um apelo divino à renovação. É um apelo para que indivíduos e congregações abandonem o verniz de complacência satisfeita e abracem um reavivamento de fé profunda e sincera. É um chamado para mudar o foco do acúmulo de bens materiais para o cultivo da riqueza espiritual que transcende este mundo, definido pela oração ardente, adoração sincera e amor genuíno pelos outros. As igrejas de hoje, inundadas de oportunidades de influência, devem escolher se querem ser fornecedoras de espiritualidade morna ou canais através dos quais a água viva de Jesus Cristo revitaliza comunidades e cura corações. A decisão cabe a cada um de nós para decidir o nosso papel nesta narrativa cósmica. Se devemos prestar atenção ao aviso agora, iniciando uma busca fervorosa por Deus que se recusa a contentar-se com a mediocridade, ou juntar-nos às fileiras daqueles que receberam o aviso, mas permitiram que ele passasse despercebido. No próximo capítulo, exploraremos o que realmente significa ser morno e como esses sinais, priorizar o sucesso mundano em detrimento do crescimento espiritual, encarar o pecado com leviandade e perder a paixão pela oração, podem infiltrar-se sutilmente em nossas vidas. Mas ao concluirmos esta reflexão sobre Laodiceia, deixemos que ela sirva como um espelho para o nosso estado espiritual, empurrando-nos para um exame sério e sincero da fé e para a tomada de medidas decisivas antes que seja tarde demais. O próximo capítulo se aprofundará na definição de fé morna, incluindo os sinais que podem indicar que você está em perigo espiritual. No estranho silêncio que paira entre a devoção sincera e a submissão indiferente, reside uma área da vida espiritual que muitas vezes passa despercebida: o reino da morna. Este é um lugar onde a devoção exterior mascara um entorpecimento interior e onde a vibração da fé pode ser reduzida aos rituais estéreis e às vãs repetições, descritas por Jesus quando castigou os fariseus. Ser morno na fé, como mencionado na mensagem de Apocalipse aos Laodicenses, é uma condição que os crentes de hoje podem achar bastante perturbadora se examinarem de perto as suas vidas contra o pano de fundo da apatia espiritual. Ser morno, espiritualmente falando, não tem nada a ver com falta de participação visível em atividades religiosas. Alguém poderia muito bem frequentar a igreja, participar de orações comunitárias e até mesmo conduzir estudos bíblicos, mas ainda assim estar imerso em uma existência morna. Essa condição tem mais a ver com o estado oculto do coração do que com o que as ações externas sugerem. Existe um perigo profundo em navegar nas correntes da espiritualidade do piloto automático. Aqueles que vivem neste estado estão cegos à sua obscuridade autoimposta, enganados pela sua própria complacência, fazendo-os acreditar que tudo está em ordem. O sucesso mundano muitas vezes permanece como um ídolo formidável que muda sutilmente as prioridades das buscas espirituais genuínas. Um dos sinais mais ameaçadores de tibieza é a ênfase colocada no avanço na carreira, no status social ou nas aquisições materiais em detrimento do crescimento na maturidade e profundidade espiritual. Quando o desejo de ganhar mais, garantir títulos e acumular posses supera o estímulo gentil e persistente do Espírito Santo, os crentes podem, então, correr o risco de se encontrarem num estado morno. Esta não é uma condenação geral da ambição ou do sucesso, mas sim um apelo para examinarmos o que verdadeiramente governa o coração. O compromisso nas frentes morais e éticas é outro indicador flagrante de uma fé morna que se infiltra insidiosamente na vida do crente. Isto é visto na forma como o pecado é racionalizado, tratado não com a seriedade e o arrependimento que exige, mas sim com tolerância, desculpas e indiferença. A abordagem casual em relação à integridade, o desrespeito pela santidade genuína e a adesão seletiva aos mandamentos de Deus contribuem ainda mais para a tibieza espiritual. Isso ilustra que a tibieza consente com diluições espirituais,
permitindo que pedaços de escuridão se congelem em áreas cinzentas aceitáveis. A fé morna muitas vezes vê um declínio gradual no entusiasmo e fervor pelas conversas pessoais com Deus, comumente conhecidas como oração. O que antes era uma comunicação fervorosa e sincera, lentamente se transforma em repetição e obrigação. Perguntar-se: quando foi a última vez que se sentiram verdadeiramente tocados ou motivados em suas orações espirituais, pode ser uma pergunta reveladora. A oração consistente, vibrante e sincera reflete a vitalidade da saúde espiritual de alguém. À medida que o fogo da oração diminui, muitas vezes despercebido, uma condição espiritual morna prospera. Enquanto os crentes se encontram nesta encruzilhada, o desafio não é apenas reconhecer, mas tomar medidas viáveis no sentido da revitalização e do despertar. Realizar um inventário profundo dos desejos e ambições de alguém, avaliar as lentes através das quais o sucesso é visto e distanciar-se do pecado são fundamentais. Um reavivamento da vida de oração, onde as conversas com Deus se tornam novamente fontes de conforto e convicção, pode redirecionar qualquer desvio para a indiferença. Além disso, quebrar as algemas da tibieza exige abraçar a vulnerabilidade e a humildade, tirar as máscaras da autossuficiência, admitir os gritos silenciosos do coração e convidar Deus a reacender a paixão pela sua presença. É uma jornada de retorno com olhos abertos e corações dispostos, prontos para trocar o conforto inquieto da complacência pela garantia vivificante de um relacionamento genuíno com Deus. Considere, então, a temperatura espiritual do seu coração. Existem sussurros de tibieza tentando criar raízes em meio ao ritmo da vida? Se assim for, é a altura de prestar atenção ao aviso divino dirigido ao coração da igreja de Laodiceia. Um apelo ao fervor, à santidade nas ações e a uma relação transformadora com o divino. À medida que as brasas dançantes ameaçam esfriar, lembre-se de que a faísca necessária para um fogo ardente reside na devoção simples, sincera e genuína, ausente de pretensão, cheia de compromisso. Busque-o e seja encontrado de novo fervoroso e vivo. No coração da antiga Laodiceia, uma cidade famosa pela sua riqueza e prosperidade, tomou forma um mal-estar espiritual, um mal-estar que seria imortalizado nas pesadas palavras de Apocalipse 3:17. Esta comunidade de crentes, acomodada confortavelmente na sua riqueza, sucumbiu involuntariamente a uma condição espiritual perigosa, a mornidão. Imagine os membros envolvidos na rotina familiar de suas vidas diárias, cada dia se misturando ao seguinte com uma previsibilidade tranquilizadora. No entanto, por baixo deste verniz de autoconfiança e conforto, havia uma paralisia, potencialmente catastrófica para a sua saúde espiritual. Aos seus olhos eles eram ricos e não precisavam de nada, mas espiritualmente eram miseráveis, pobres, cegos e nus. Este é o perigo enganoso da mornidão. A mornidão é insidiosa, precisamente porque se esconde atrás da fachada de conforto e segurança. Ao contrário do zelo ardente, que arde com calor e intenção evidentes, ou do frio gelado do ateísmo, que reconhece a sua distância da fé, a tibieza reside no meio confortável, benigna, modesta, mas silenciosamente corrosiva. Manifesta-se numa vida onde as disciplinas espirituais são observadas por hábito e não por devoção sincera, e os compromissos morais são justificados em nome do pragmatismo. Gradualmente, a complacência acalma a alma com uma falsa sensação de segurança, onde a rotina substitui o relacionamento real e o conforto cega a pessoa para a profunda pobreza do seu estado espiritual. O perigo aqui é o auto-engano espiritual. Os laodicenses, confiantes nas suas riquezas e realizações, não conseguiam ver a falência espiritual que se instalara no seu meio. Da mesma forma, os crentes de hoje podem encontrar-se fortificando muros de falsa segurança com tijolos de complacência. Riqueza, competências e reputação, embora sejam bênçãos por si só, podem tornar-se substitutos da confiança genuína em Deus
se não forem constantemente examinadas e subordinadas à vontade divina. Quando o conforto se torna o objetivo, o caminho dinâmico e muitas vezes desconfortável do crescimento espiritual, dá lugar à estagnação. Ela prospera na ilusão de que tudo está bem, de que a jornada de fé não requer um autoexame perturbador ou um apelo desafiador a uma santidade maior. Além disso, o estado morno não só nos cega para a nossa necessidade de Deus, mas também o desonra. O Criador do Universo, que deseja um relacionamento apaixonado com cada um de nós, oferecendo verdades profundas e companheirismo eterno, é relegado a um mero papel de apoio em nossas vidas. Imagine um relacionamento em que uma das partes dá tudo, mas suas propostas são recebidas com indiferença. Isto é o que a tibieza representa, uma atitude que percebe a fé como um acessório e não como um núcleo indispensável da nossa identidade. Essa tibieza espiritual é semelhante a um envolvimento tímido no relacionamento mais importante da existência de alguém. Banaliza o peso e o valor do amor e do sacrifício divinos. A rejeição que o estado morno provoca é claramente ilustrada no Apocalipse. Esta profecia alerta os crentes não apenas sobre o mal-estar espiritual, mas também sobre o perigo do vômito divino, ser expulso por não reconhecer e abordar a própria tibieza. Este desagrado divino enfatiza a severidade com que Deus encara os compromissos indiferentes. Uma igreja morna é nauseantemente insípida, estagnada em sua missão e testemunho, perde o entusiasmo e a urgência de perseguir as almas, refletir o amor de Deus e viver o Evangelho com poder transformador. À luz disto, a complacência atinge o cerne da nossa saúde espiritual. Se não for abordado, corrói a convicção, dilui as paixões e, em última análise, deixa-nos vulneráveis diante de adversários espirituais que se alimentam de ambivalência e indecisão. Tal como os laodicenses, os crentes podem facilmente idolatrar a autossuficiência, esquecendo-se de que a verdadeira segurança e realização só são encontradas em Deus. Na luta contra a tibieza, a solução é o arrependimento, o zelo e a restauração. Requer reconhecer a cegueira e, uma vez que as escamas caiam dos nossos olhos, compreender a nossa verdadeira pobreza espiritual. Somos chamados a abandonar as cadeias reconfortantes da complacência rotineira e a abraçar o sopro revigorante da busca sincera pela justiça. Todo crente deve escolher permanecer no conforto enganoso da mornidão ou buscar uma fé robusta e apaixonada que honre a Deus e reflita verdadeiramente sua glória para o mundo. A transformação da tibieza de Laodiceia exige um compromisso com o desconforto do crescimento espiritual, onde as zonas de conforto familiares são deixadas para trás na busca por vocações mais elevadas. O desafio reside em libertar-nos das normas culturais e entrar nos propósitos extraordinários de Deus para nós. Lembre-se, não somos chamados a congelar na apatia, nem a esgotar-nos em obras superficiais, mas a sermos inflamados pela chama do Espírito Santo, manifestando-nos numa devoção de todo o coração que glorifica a Deus e procura ativamente o avanço do seu reino aqui na terra. Nas poderosas palavras de Apocalipse 3:19 e 20, encontramos uma mensagem que transcende o próprio tempo, ressoando com urgência e ternura. Aqui Jesus estende um apelo àqueles que se afastaram para se arrependerem e renovarem, para mudarem da maré insípida da complacência espiritual para o abraço vibrante de uma fé transformadora. Suas palavras, pronunciadas com amor, atravessam os véus do auto-engano e nos convidam a revelar nosso verdadeiro eu diante dele. Não são meros mandamentos, mas apelos sinceros de um Salvador que está à porta dos nossos corações, batendo suavemente, sempre ansioso por reacender o fogo interior. A imagem de Jesus parado à porta é cativante e profunda. Revoca uma cena em que o príncipe da paz está pronto, posicionado como um visitante paciente, com a mão estendida em graça, esperando o menor convite para entrar na vida de alguém. Esta representação não é de um superintendente severo, exigindo entrada, mas de um redentor compassivo que oferece renovação.
A sua batida é de esperança e promessa, um sinal para confrontar as sombras ocultas da nossa vida espiritual e render-se ao poder transformador da graça. O arrependimento, neste contexto, não é um mero reconhecimento dos erros, mas um retorno sincero ao próprio coração de Deus. É um ato de coragem, uma reviravolta espiritual da facilidade da tibieza para um caminho que arde de paixão e propósito. O chamado ao arrependimento está profundamente entrelaçado com o tema da descoberta da nossa verdadeira condição. Rompe as cadeias da autossuficiência, destruindo ilusões de suficiência que servem apenas para esconder a nossa necessidade de intervenção divina. Ao reconhecer a nossa doença espiritual, abrimos-nos ao toque curador de Cristo, que anseia restaurar-nos à totalidade. A renovação segue como o vento ressuscitador que sopra nova vida em nossas almas cansadas. É um despertar divino que nos alinha mais uma vez com os propósitos e planos de Deus. O convite de Jesus é uma lembrança clara de que a fé não é estática, mas um caminho dinâmico em constante evolução. Desafia-nos a reacender as chamas do zelo espiritual que podem ter diminuído sob as pressões da rotina e da dúvida. Através desta renovação, os crentes experimentam uma profunda transformação que revitaliza a sua relação com Deus, infundindo significado em todos os aspectos das suas vidas. A voz gentil de Jesus em Apocalipse 3:19-20 oferece um contraste impressionante com as severas advertências contra a mornidão. O capítulo anterior detalhou os perigos de uma fé indiferente, um conforto que acalma os crentes com uma falsa sensação de segurança. No entanto, o chamado de Jesus é um farol de esperança em meio a este aviso, uma garantia de que a redenção e o avivamento estão ao nosso alcance. A promessa que se segue de comunhão com Cristo é um testemunho do seu anseio por uma ligação profunda e pessoal com cada um de nós. É uma oferta de comunhão, simbolizando não apenas o perdão, mas uma vida partilhada de intimidade e crescimento. Visualize a narrativa na grande tapeçaria da redenção. Jesus, o Cordeiro que foi morto, apresenta-se agora como o anfitrião gracioso, convidando-nos para um banquete de promessa eterna. Sua batida na porta do coração ecoa pelos corredores do tempo, um lembrete de que o amor divino não é detido pelos fracassos do passado ou pelas lutas do presente. Este amor persistente procura transformar, convidando cada crente a sair das sombras e entrar na luz da sua gloriosa promessa de renovação. Ao reconhecer a espera paciente de Jesus, somos chamados a ir além do reconhecimento passivo. A narrativa exorta os crentes a abraçar a participação ativa na sua jornada espiritual. O chamado ao arrependimento e à renovação é uma exploração profunda da graça, uma busca pela santidade que transforma a própria essência de quem somos. Ao atender a este chamado, nos alinhamos com um propósito divino, permitindo que nossos corações se tornem a tela sobre a qual Deus pinta sua bela obra de redenção. Cada batida de Jesus contém a promessa de um novo começo, incentivando uma transformação que não apenas desafia, mas transcende a apatia mundana. Os crentes são convidados a reacender a sua fé com fervor, a sair das águas mornas que ameaçam afogar a sua vitalidade espiritual e a entrar num lugar onde a fé é fervorosa e viva. A jornada de arrependimento e renovação é de profunda introspecção, honestidade corajosa e profunda entrega, levando a uma comunhão revigorante com o Deus vivo. À medida que avançamos para o próximo capítulo desta exploração espiritual, o chamado para deixarmos a nossa fé arder intensamente mais uma vez nos acena. Devemos nos envolver profundamente na oração e nas Escrituras, buscar a santidade sem compromisso e acender uma paixão que incendeia nossa vida espiritual. Ao fazê-lo, respondemos não apenas a um chamado do passado, mas a um convite divino para entrarmos com ousadia na plenitude da vida oferecida por Cristo, transformando-nos a partir de dentro e inflamando o nosso mundo com o seu amor e poder. Uma brasa bruxuleante pode tornar-se um fogo ardente se for cuidada com cuidado, e a mesma verdade se aplica à nossa fé.
A urgência de transformar as nossas crenças tépidas numa devoção apaixonada ecoa nas Escrituras, convidando-nos a reacender o que foi entorpecido pela negligência ao longo do tempo. Um dos primeiros passos práticos para reacender uma fé ardente é aprofundar o nosso compromisso com a oração e as Escrituras. Nestes momentos sagrados de quietude, nossos corações se abrem, tornando-se um terreno fértil para a conversação divina. Retornar às Escrituras, particularmente às passagens profundas que outrora agitaram as nossas almas, restabelece as ligações com as promessas e orientação de Deus, alimentando as brasas da fé dentro de nós. Há algo de transformador em mergulhar na palavra, especialmente quando abordado com expectativa. É aqui que encontramos vida, verdade e, principalmente, o plano para reavivar um relacionamento fervoroso com Cristo. Além disso, a busca da santidade através da renovação no pensamento e na ação não é apenas necessária, é essencial. Santidade significa separar-se, lutar por uma pureza que permita que a presença de Deus habite ricamente em nossas vidas. Esta busca deve ser deliberada e consciente, rejeitando qualquer forma de compromisso que dilua a essência de um estilo de vida santo. O compromisso pode ser subtil, infiltrando-se em áreas da vida que parecem inócuas, mas que progressivamente corroem os fundamentos da nossa fé. Cada pequena concessão se acumula, afastando-nos do fervor que já tivemos. Assim, erradicar estes compromissos revitaliza o nosso vigor espiritual. Uma fé ardente também exige que nos envolvamos de todo o coração na adoração e na comunidade vibrantes. A adoração remodela o nosso foco, lembrando-nos da magnificência de Deus, que eclipsa as nossas preocupações e distrações diárias. Transforma o mundano em divino, revigorando a alma. Igualmente crucial é fazer parte de uma comunidade religiosa envolvente. A comunhão com outras pessoas que são apaixonadas pela sua fé pode despertar o nosso próprio entusiasmo, servir de inspiração e criar responsabilidade que nos leva a manter a nossa disciplina espiritual. Uma resposta sincera a 2 Timóteo 1:6. Avivar a chama do dom de Deus envolve reconhecer e nutrir os talentos e chamados únicos que possuímos. Deus dota cada crente com dons destinados a promover seu propósito e manifestar seu amor. O uso ativo destes dons promove um sentido de propósito e pertença, reforçando e revigorando a nossa fé à medida que testemunhamos o impacto de Deus através dos nossos esforços. Quando você emprega seus dons no serviço aos outros, isso reacende a centelha divina interior. Há uma imagem vívida no reavivamento da fé, uma metamorfose da passividade morna para uma vida ardente. A mornidão prevalece quando nos acomodamos em zonas de conforto, mas Cristo nos chama a abominar esse estado. É um desafio despertar da letargia espiritual, recusando o contentamento com uma devoção indiferente. Ele deseja que nossos corações estejam cheios de amor, paixão e fé, tanto por Ele quanto por seu reino. Finalmente, aborde qualquer medo e dúvida que envolva a nossa crença. Nossas provações, tribulações e ansiedades mundanas podem obscurecer nossa visão, deixando-nos à deriva em ondas de incerteza. Abraçar uma perspectiva mais ampla, na qual a sabedoria divina e as verdades celestiais são reconhecidas, além dos medos transitórios, abre o caminho para a ousadia espiritual. Uma fé reavivada desperta a coragem, permitindo-nos viver sem medo à luz da verdade de Deus. Em essência, lembre-se de que reacender uma fé ardente não é apenas uma jornada individual, mas um esforço compartilhado com Cristo em sua essência. Deus, através do seu Espírito, trabalha dentro de nós, acendendo as chamas do propósito e da paixão. Através da oração, das Escrituras, da adoração, da comunidade e da rejeição de concessões, avançamos em direção a uma fé que não apenas existe, mas que prospera, iluminando o mundo ao nosso redor com o calor e a luz inconfundíveis da sua presença. Portanto, acenda a chama dos dons que Deus colocou dentro de você, deixando sua fé brilhar mais uma vez, deixando de lado a mediocridade da fé morna por uma devoção viva e vibrante.